Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma gravação de uma aula sobre um planejamento de assessoria de imprensa, né? Após você assistir a aula do planejamento como um todo, essa aula aqui mostra para você na prática como acontece um planejamento. E eu peguei um caso que a gente fez recentemente, não tão recentemente lá na nossa faculdade de comunicação, mas que é um caso que foi muito importante no sentido de mostrar exatamente como as etapas do planejamento podem funcionar bem dentro de um trabalho de assessoria. Tá? Então, esse planejamento que eu vou mostrar agora, como que ele foi feito, foi em cima da Fraternidade São Damião, que é um braço da paróquia de São Francisco de Assis, ali no bairro Coab, e em Presidente Prudente. E é uma fraternidade que tem como ponto central de atuação o auxílio às populações mais necessitadas, além dos trabalhos de evangelização e também dos trabalhos de formação, né, de jovens e crianças, seja para a questão de formação católica ou também para preparação no mercado de trabalho ou então para esportes, ok? Então é uma fraternidade, é uma instituição que trabalha muito, tem muitos atendidos e aí esse trabalho de planejamento foi feito, né, para colocar a Fraternidade de São Damião no radar da imprensa local e também regional. Então, vamos mostrar como é que foi esse planejamento. Eu vou fechar a câmera aqui para não atrapalhar os slides, mas você vai poder acompanhar direitinho, ok? Vamos lá. Bom, tudo começou como um TCC, né? Esse trabalho de planejamento, de assessoria, é fruto de um trabalho de conclusão de curso que tinha como título Assessoria de Imprensa como Instrumento de Posicionamento Midiático no Centro Social Fraternidade de São Damião. E o objetivo principal era projetar a Fraternidade de São Damião, os veículos jornalísticos de Prudente, tornar público todos os trabalhos desenvolvidos na cidade, assim como qualquer ação de assessoria mais diretamente constituída. Para promover uma comunicação adequada com os veículos, era necessário, então, primeiro para eles, né, trabalhar uma questão da base teórica, né, ter uma base teórica muito consistente, estudar especialmente as questões de assessoria de imprensa, seus produtos e serviços, a questão do relacionamento, a notícia institucional e também o planejamento, né, que foi dividido como ele é, na verdade, dividido em 4 etapas essenciais, que é a parte de análise, de adaptação, ativação e avaliação. Ou seja, gente, para eles poderem trabalhar o planejamento na instituição, foi importante que eles entendessem o que era assessoria de imprensa na prática, embora já tivessem tido também a disciplina, mas houve ali um aprofundamento muito maior nessa teoria, em especial voltando aqui, repetindo o que eu falei, na questão do relacionamento com a mídia, na questão dos produtos e serviços que uma assessoria de imprensa pode executar, na questão da notícia institucional, na questão do planejamento da própria assessoria. As autoras desse trabalho são 3, né? A Jéssica Ishibashi, a Juliana Rissato e a Mariana Bandoni. Todas elas, na época aqui em Presidente Prudente, né? E elas formaram um grupo muito coeso, um grupo muito bacana de ser trabalhado, né? Um grupo que foi orientado por mim na época e que teve uma disposição muito grande de atuar lá no Centro Fraternidade São Damião. Quando eu falo disposição é porque, na verdade, a assessoria de imprensa não pode ser feita à distância, né, 100% do tempo. Então, era preciso ter sempre uma assessora lá trabalhando durante a semana, enfim, né, além de várias outras atividades que foram realizadas também. Então era importante que elas tivessem essa participação, que elas tivessem essa participação mais direta. Foi um grupo que resolveu fazer isso de uma maneira muito ativa. Uma outra coisa interessante no grupo TCC, né, que faz muita diferença, que fator de sucesso de TCC, é a questão de que todas elas
tinham, na verdade, um respeito muito grande por prazos e também um respeito muito grande pelas próprias limitações delas e dos colegas, né? Então, tudo isso faz diferença, ou seja, a partir do momento em que a gente entende até onde a gente pode ir, até onde a gente pode ajudar outra pessoa, enfim, na formação de uma boa equipe de trabalho. Bom, eles começaram então com a análise, que é a primeira etapa do planejamento, né? Como você já deve ter visto na aula de planejamento. Na análise, o principal produto trabalhado foi também o briefing, né? Ou seja, todo o conjunto de informações que dava uma visão geral e também específica a respeito da entidade. Então, nesse briefing, nessa análise, foi feita toda uma avaliação em cima do centro social, a abrangência desse centro social em termos territoriais, o quadro de funcionários, a estrutura física e também as atividades principais e as parcerias que a entidade possui. Então, só nesses 6 pontos já dava para ter uma noção inteira, né, do que era o Centro Social Fraternidade São Damião. Claro que isso não é um trabalho para ser feito da noite para o dia, toda essa coleta de informações, essa coleta de dados leva um tempo, exige um pouco de imersão mesmo dos pesquisadores dentro do objeto, né? Mas para efetivamente conseguir ter lá na frente uma ação mais efetiva. Outra coisa que se fez na análise, né? Mais 6 pontos que foram feitos na análise foi o levantamento dos organogramas de trabalho, né? E aí em cada um dos setores, quem que era coordenador, quem que era responsável, quem que era funcionário, quem que era só voluntário, etc. e tal. Os aspectos gerais da instituição e as ações voluntárias, né? Porque a entidade possui ações na prática mesmo, especificamente voltadas para a evangelização e formação do cidadão, mas também trabalhava de forma voluntária. Existiam projetos também voluntários ali dentro, que acabavam juntos, acabavam fazendo parte do todo da instituição, mas era importante que eles fossem selecionados. Outra coisa que se levantou bastante, foi muito bom, foi importante, que isso acontecesse, era o levantamento do cronograma geral de atividades da instituição para o decorrer do tempo, né, em que a atividade de assessoria iria ser realizada. Esse cronograma foi importante depois para fazer o planejamento das pautas em cima do que ia ser publicado da instituição. E também a necessidade da assessoria de imprensa e as falhas na comunicação que já existiam. Sempre quando a gente faz uma análise, é importante a gente entender também que ponto que está a comunicação da empresa, né? E que ponto que está a comunicação da empresa, em especial com relação à própria imprensa também, porque se a gente tem uma noção de como isso está em termos efetivos, né? Principalmente tentando entender as falhas, né, que já ocorrem, a gente consegue pensar em situações que possam consertar isso, que possam levar isso de uma maneira mais evidente para frente, né? Então isso faz muito parte do trabalho de análise. Segundo o Rodrigo Giuliani, então não existe uma fórmula mágica de briefing, né? Na verdade, a gente, quando pensa num briefing, a gente vai fazer algo um pouco instintivo, mas ao mesmo tempo também tentando cercar toda essa parte, né? Então, o que eles falam? Cada caso tem suas peculiaridades e objetivos e eles precisam ser analisados para então se elaborar uma estratégia que vai ser a mais adequada para aquele cliente particular e para aquele momento específico, né? Então, com base nisso, daí sim partir para o planejamento das ações. Então, não há uma fórmula mágica de briefing, embora esses 12 pontos aí que eu acabei de falar, acabam sendo 12, 11 pontos que eu acabei de falar, acabam sendo, na verdade, os itens principais e mais específicos que a gente tem que buscar dentro de uma empresa na análise. O cronograma de atividades, eu quero dar uma atençãozinha para ele, porque a gente já falou bastante na questão da análise e o quanto ele é importante para a gente definir as pautas futuras que vão ser trabalhadas dentro da instituição.
que é o cronograma de atividades? É a listagem com todas as datas importantes e fixas da empresa no decorrer de um determinado período. Então, são as reuniões, os encontros, as datas comemorativas, as mudanças, os eventos, os aniversários, os momentos em que a diretoria vai fazer algum tipo de mudança importante em seus estatutos, enfim, tudo isso que a empresa ou a instituição, e seja ela do primeiro, segundo setor ou terceiro setor, como é o caso da São Damião, ela já possui naturalmente isso. A gente tem que levantar só, buscar isso junto aos órgãos competentes dentro da empresa e começar a montar nosso cronograma. Qual a função disso? A gente ficar atento com o que está acontecendo, né? A gente não pode chegar um dia lá na instituição ou lá na empresa e ficar sabendo que naquele dia vai ter uma reunião de diretoria, né? Então a gente precisa ter uma noção do que vai acontecer, do que está acontecendo, quais são as datas mais importantes no sentido assim de, às vezes, uma festividade, às vezes uma marca relacionada à causa da instituição, né? Então você tem lá, por exemplo, o dia, a sua instituição trabalha com portadores, com pessoas que são contaminados com o vírus HIV. Quer dizer, de repente, no Dia Mundial de Combate ao Preconceito contra a AIDS, tal, não sei o quê, esse é um dia importante para estar ali no cronograma de atividades. Então, a gente vai ter, na verdade, que levantar essas informações para ficar tudo muito claro e nos preparar também. Isso vai nos ajudar muito para o planejamento futuro. Por exemplo, aqui, ó, lá no São Damião, né, foram várias as datas que eles levantaram. O cronograma é enorme, tá? Eu separei só um pedaço aqui. Então, por exemplo, ó, nos dias 5, 12, 19, 26, que eram sempre toda quinta-feira do mês, eles fazem o preparo e entrega da sopa. Qual horário que isso acontece? Às 13 horas no São Damião. No dia 16, na segunda-feira, tem entrega de cestas. Às 9 horas, aonde? Lá no São Damião. Então você levanta tudo isso a respeito da instituição que ela faz no decorrer do tempo, né? Que você vai fazer o planejamento. Você pode fazer esse planejamento para 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Nesse caso aqui foram 4 meses. Então, quer dizer, durante 4 meses, todo esse cronograma de atividade ficou ali sendo uma bússola para os assessores de imprensa executarem suas atividades, né? Então, você imagina que isso é tão valioso e tão importante que faz com que o assessor de imprensa não fique perdido na hora de fazer o trabalho dele, mesmo que nada aconteça lá na empresa. Ele tendo um cronograma de atividades, ele está sempre ativo, né? Ele está sempre procurando, tá sempre tendo o que fazer. Ó, aí um pedacinho maior desse cronograma de atividades, ó, e aí a data, o evento e o horário que acontecia. Gente, tudo isso aqui é pauta. Cada item desse é pauta. Se vai virar um release, se vai virar um press kit, se vai virar uma entrevista coletiva, se vai virar qualquer coisa. Aí é depois de uma discussão. Mas, a princípio, a gente tem que saber que tem esse evento e tem que saber que data que é e tem que saber que horário que é, né? Então, isso vai facilitar muito no processo de preparação, no processo de análise. Aí, na sequência, quando eu tenho, então, todo esse entendimento do que é a instituição, eu tenho o calçamento do terreno que vai ser percorrido após eu entender o assessorado na análise e também os problemas que ele tem na área de comunicação. Veja só que é a partir da análise que eu consigo pensar em como me adaptar melhor daqui para frente. Sem eu entender onde eu estou, eu não faço adaptação. Então, você entende que isso é um processo? Então, precisa começar. Não adianta a gente começar o planejamento na adaptação. Eu tenho que começar na análise, porque sem a análise eu não consigo pensar no que vou fazer. Quando eu falo calçamento do terreno, é que a análise me dá o terreno que vai ser percorrido. Agora, a adaptação vai revestir isso, vai permitir que eu possa caminhar nesse terreno. 4 produtos são os principais no processo de adaptação: as políticas de comunicação, a papelaria e identidade visual, o mailing list e os planos de divulgação. Então, lá na Fraternidade São Damião foram executados esses 4 produtos na fase de adaptação. A política de comunicação na Fraternidade, a gente fez, na verdade, o seguinte, né? A gente definiu
junto com o assessorado, né? As meninas, na verdade, decidiram junto com o assessorado 8 políticas, né? Respeitando muito a hierarquia da paróquia São Francisco, porque era ela que é a paróquia, que é a coordenadora geral da instituição, embora essa instituição funcione de uma maneira até certo ponto independente da paróquia, né? Mas é a paróquia que mantém os preceitos da diocese e do próprio, da própria doutrina católica junto à instituição, né? E obviamente aí foram feitas 8 políticas. Entre essas políticas, aquela que definia de maneira bem direta que o assessorado necessitava ser exposto na mídia com fins de consentimento junto à opinião pública, que é a função de toda e qualquer assessoria, gente. Toda assessoria de imprensa precisa colocar o assessorado na mídia ou no campo midiático jornalístico ou no campo midiático em geral, para fins de consentimento junto à opinião pública, fazer a opinião pública ter dele uma opinião pública favorável. Em especial, então, essas políticas de comunicação, como eu expliquei lá atrás, que são os parâmetros de relacionamento entre assessor de imprensa e empresa e imprensa, né? Uma delas, já na São Damião, definia que era necessário colocar o São Damião na mídia. Então, se era necessário, todo santo dia que o assessor chegava lá para trabalhar, ele sabia que ele tinha que procurar ações que levassem a São Damião para a imprensa, a ser exposto na mídia. Então, esse exemplo 1 aqui que eu estou falando é esse aqui, ó. A imprensa deverá sempre se reportar primeiramente à assessoria de imprensa na Fraternidade de São Damião, quando for produzir também qualquer pauta referente à instituição. Havia essa política de comunicação lá também, além daquela que a gente falou de expor sempre o assessorado quando houvesse uma notícia, lógico, né, gente? Expor o assessorado quando há uma notícia. Não dá para ficar colocando o assessorado lá de qualquer jeito só porque acha que tem que pôr. Mas a partir desse daí, que a partir do momento que há uma notícia, há algo de interesse público, ele tem que ser exposto sempre. Depois vieram outras políticas que foram balizando esse relacionamento com a mídia. Então, assim, ó, um balizamento era: a imprensa tem que sempre primeiro reportar-se à assessoria de imprensa da Fraternidade de São Damião. Então, antes de qualquer coisa, eu não podia entrar lá na fraternidade sem que a assessoria de imprensa soubesse. Veja, não é que a assessoria de imprensa tinha que autorizar, ela tinha que ficar sabendo. É diferente, né? E isso é importante por quê? Porque não dá para ficar tomando susto também, chegando lá na instituição, tem uma equipe de reportagem trabalhando. Outro exemplo aqui: não veicular imagem de menores, né, de menores de idade em situação degradante ou de risco. Isso já de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não precisaria nem ser uma política de comunicação isso, mas é bom reforçar. É bom já estar ali. Então, pode colocar a imagem da criança? Não pode. Tem uma política de comunicação dizendo que não pode. Pronto, acabou. Isso não tem uma discussão. Outra coisa: somente serão porta-vozes da instituição os membros da diretoria e os profissionais responsáveis por cada setor, incluindo a prática de cursos. Aqui a gente resolveu uma situação muito, muito importante, que era o seguinte: ter muito porta-voz na empresa pode ser um problema. E se o porta-voz não é qualificado, muitas vezes ele pode dar uma informação errada, mesmo que sem querer. Então é importante que a gente entenda que dentro do processo da criação da política, a gente já defina quem vai ser porta-voz. Nesse caso aqui não tem um ou outro, mas sim os membros da diretoria, que eram na verdade 5, 6, e mais todos os profissionais responsáveis por cada setor. Eram vários setores, então você tinha uma gama muito grande de fontes, mas principalmente só os responsáveis e não apenas uma outra pessoa ou todo mundo também, né? Para não ficar uma coisa muito, muito chata. E também arriscada de ser feita. Aí nós partimos depois da política de comunicação, foram feitas 8 políticas, né? Eu mostrei para vocês ali 3 ou 4 exemplos. Depois disso veio a papelaria e a identidade visual, que foi feita em cima da Fraternidade de São Damião. O que significa a papelaria e identidade visual? A padronização de todo o material que iria ser enviado para a imprensa. E aí vem paleta de cores, segundo o padrão da empresa, vem os releases com o logo da empresa, cabeçalho, rodapé, os painéis de trabalho timbrados, os e-mails mais personalizados e a padronização também nas redes sociais, porque já era uma ação de assessoria ligada às redes sociais, embora fosse ainda algo muito no começo ali, mas já esse TCC fez um trabalho muito legal
de padronização também nas redes sociais da Fraternidade São Damião. Olha aqui, ó, o exemplo de um release em que eles colocaram lá a logo, né, da fraternidade, tinha ali em cima o nome da assessoria de imprensa, os responsáveis, com e-mails, com telefones, e aqui um release, que nesse caso que era um release para rádio. Esse layout está um pouco mais antigo já também, né, porque conforme o tempo vai passando, a gente vai modernizando as coisas. Mas, na verdade, só para você entender que a estrutura era essa e havia ali uma padronização. Então, toda a imprensa recebia sempre um release com essa padronização, né? Que é, na verdade, seguir um pouco o que a gente já mostrou para você com relação ao modelo de release padrão, né? Que tem um cabeçalho, que tem informações ali diretas sobre assessoria, tem também a questão dos títulos, o tamanho de fonte do título, tamanho de fonte de linha fina, a questão das fotos, a legenda de foto, a assinatura do release, e a necessidade também de entregar um release muitas vezes já em forma de notícia com essência e cara também de notícia. Na sequência, nesse mesmo momento da adaptação, foram feitos os mailing lists, né? Ou o mailing list, mais especificamente, que era a relação de contatos com a mídia, que é de extrema importância para facilitar o trabalho da assessoria. Aqui nesse mailing list é aquela lista de contatos, como a gente mostrou lá na aula de planejamento, é a lista de contatos com informações da imprensa. São os telefones, endereços, e-mails, nomes dos responsáveis, páginas, sites, blogs, redes sociais de todos os jornalistas que podem vir a ser um relacionamento com a assessoria de imprensa. Então, esse mailing list, ele quanto mais completo possível você puder fazer, você faz, e é um mailing list que tem que estar o tempo todo em atualização. Então, uma vez feito, toda semana, cada 2 semanas, você está sempre mexendo. Um sai da empresa, vai para outra empresa, um troca de função dentro da empresa. Então, você tem que estar atento com isso para você, de repente, não cometer nenhum tipo de comunicação errada, muitas vezes no momento da atividade da assessoria. O mailing list, ele então vai ter que ser dividido, e a gente, nesse caso aqui da São Damião, dividiu esse mailing list em alguns tipos de veículos, né, impresso, online e eletrônico, e também a partir do espaço geográfico, local, regional, estadual, nacional e internacional. Em cada uma unidade do mailing list constavam o endereço central, os telefones, os nomes dos jornalistas responsáveis, jornalistas de cada categoria, estagiários, horários de reuniões de pauta e também os deadlines. Então, no fundo, o que acontecia, né? Você tinha ali toda uma informação extremamente completa a respeito do material que ia ser, do material de destino, né? Ou seja, dos jornalistas ou dos endereços e telefones de destino do material que você produziria na assessoria de imprensa. Esse aqui é um exemplo de uma parte só desse mailing list, no caso aqui Jornal Imparcial, o endereço, telefone, editora executiva, pauteira, colunista, deadline, reunião de pauta, no caso que a editora executiva era a professora Gisele na época, né? Então assim, e olha aqui, deadline, né? Uma informação importante no momento para um assessor de imprensa. Se for uma nota, um release factual, o material pode ser enviado no mesmo dia pela manhã. Sugestão de pauta com pelo menos 2 dias de antecedência. E a gente tinha também o momento da reunião de pauta que eles faziam. Então, era muito importante saber o momento da reunião de pauta, porque as pautas da assessoria eram enviadas antes disso, né? Muitas vezes, você mandar a reunião de pauta era às 11 horas, você mandar a pauta às 1 da tarde, eles já estão mais ou menos fechados. A chance dele encaixar antes é muito maior, né? Olha aqui, uma outra parte do exemplo, né, do mailing list deles, né, que foi feito para a Fraternidade São Damião, das emissoras de TV, né, também com a mesma situação, gente, endereço, telefone, chefe de redação, e-mail de produção, telefone, deadline, etc e tal, né, que acaba ajudando muito no momento do trabalho de assessoria. E também na parte de adaptação foram feitos os planos de divulgação, que, como eu falei, na verdade, são o conjunto de pautas,
né, em que você vai fazer pautas de ações e atividades e produtos e serviços que a assessoria vai prestar no decorrer daquele período. Nos planos de divulgação aqui do caso da Ação Damião, todas as matérias com potencial de notícia foram pré-pautadas na fraternidade, com base em que, gente? No briefing, no cronograma de atividades e nos assuntos factuais. Em um período de 4 meses de trabalho na fraternidade, foram produzidos 53 planos e todos eles ativados. 53 planos que foram feitos antes, boa parte dele, diria que até 90% feito antes do trabalho começar, ou antes do trabalho começar como todo não, mas assim, podia ser a cada 15 dias você tinha uma nova leva de plano feito para os 15 dias seguintes. Então você não tinha susto, né? Você não tinha problema para trabalhar, porque tudo estava planejado, você sabia o que ia acontecer, fora todo o factual que rola, e aí você tem que, de repente, às vezes, dar uma atrasada em um plano desse, que às vezes é um material mais frio, e trabalhar uma pauta mais quente. Mas todos eles, aqui no caso, 53 planos, todos eles ativados. Olha aqui um plano de divulgação que foi feito lá, né? Seguindo mais ou menos aquela linha que eu expliquei lá na aula de planejamento, que é a data, a ação que vai ser executada, o produto que eles iam usar para privilegiar essa ação, o objetivo, o mailing, dentro do mailing, para quem que seria enviado, as fontes para informação a respeito da produção desse release, aí no caso aqui era um produto, era um release, e as fotos também que eram feitas por quem iria fazer a foto. Tudo isso, gente, delimitado, tudo certinho. Você imagina que, como eu expliquei lá, né? O assessor chega no dia de manhã, então ele está aqui, ó, marcado no dia 19 de agosto. Ele chega no dia 17 de agosto, ele vai falar assim, pô, o que eu tenho que fazer daqui uns dias? Ele já vai olhar isso, ele já vai ver, ó, dia 19 eu tenho um plano para fazer, então eu já vou começar fazendo agora, já vou começar ativando, ou espera para o dia 18, mas enfim, ele vai ter já uma noção do que ele tem que fazer, né? Aí, gente, depois de todos esses planos executados, quase que na íntegra, né, dos 53, como eu disse para vocês, uns 90% deles foi executado antes do trabalho, as ações práticas daí foram colocadas, na verdade, para andar, né? Aí é a fase da ativação. Então, no caso da Fraternidade São Damião, foram produzidos 53 planos de divulgação, 67 releases. Por que tem mais release do que plano, professor? Porque tem os factuais. 2 press kits, além de outros produtos como dossiês, bancos de dados, etc. e tal. Então, assim, dos 53 planos, plano, gente, não significa ser um produto só também, pode ser mais de um. Mas eu tenho também os factuais que vão acontecendo, então eu vou aumentando isso. Agora, vamos imaginar o seguinte, se no decorrer de 4 meses, na Fraternidade São Damião, não acontecesse absolutamente nada, ainda assim você ia ter um trabalho de assessoria, porque havia 53 planos para serem executados naquele período. Olha que louco, e como que é bom a gente entender o quanto um planejamento faz uma assessoria dar certo, né? Porque se você não faz isso, o que você está fazendo com a sua assessoria? Trocando o pneu do carro, o carro andando, sabe? Isso é a pior coisa que tem para fazer. Isso é o que dá mais trabalho, isso é o que tira mais a gente do sério, cansa e necessariamente não faz uma coisa decente. Então, nós, quando planejamos, temos uma garantia maior do trabalho sendo realizado. E uma vez ativado, a assessoria de imprensa, né, precisa ser também avaliada, como eu já mostrei, é importante que isso aconteça. Ou seja, o principal produto nesse caso da avaliação é o clipping, né? O que é o clipping, segundo Jorge Duarte, que a gente já falou na outra gravação? O clipping é o recorte ou gravação de uma unidade informativa que consolida o processo de interação da empresa ou entidade num determinado veículo de comunicação, ou seja, como que esse veículo está aparecendo ali na imprensa e o que nós temos que prestar atenção. Esse clipping é uma ferramenta importante porque ele sinaliza oportunidade de divulgação, sinaliza diagnóstico, ele mostra para a gente como que a gente está aparecendo, se a gente está bem, se a gente está mal, se o material que a gente produziu foi bem aproveitado, se não foi, enfim, a gente vai refinar esse trabalho de assessoria de imprensa. Isso é muito, muito importante, muito fundamental para que aconteça direitinho. Então, você vê aqui o clipping, né, pela publicação, pela data, pelo assunto, pela entrevista, pelo tipo de texto, audiência, a centimetragem e o valor que foi
aplicado, né? Aqui nesse caso, essa questão aqui de audiência, centimetragem e valor, né? É um exemplo aqui que você de um clipe muito mais refinado, feito normalmente por empresas muito especializadas, né? Que significa centimetragem? É o quanto você ocupou de espaço jornalístico. Se fosse transformado isso num espaço publicitário, qual seria o valor desse custo? Então, no caso aqui, nesse primeiro release, 807 centímetros de ocupação de espaço jornalístico seria, no caso aqui, R$ 3.500. Então, quer dizer, numa publicação só, a assessoria de imprensa conseguiu de graça, que custaria R$ 3.500, e assim por diante, né? Você vai fazendo todo um trabalho de avaliação, mas também de prestação de conta para o seu assessorado, né? Acaba sendo uma situação bem definida e bem organizada para você poder dar conta, né, do seu assessorado. Gente, então, no fundo, o que a gente tem na assessoria de imprensa da Fraternidade São Damião, esse case mostra para a gente o quanto o planejamento dá certo, o quanto o planejamento vai bem, né, se você realmente consegue entender as oportunidades e também avaliar os riscos. Então, é um exemplo interessante que você tem que aprender, primeiro, entendendo o que é o planejamento, na aula anterior, que você já tem lá no canal, lá no Aprender também disponível para você, e também agora você tem esse case da Fraternidade São Damião. Beleza? Grande abraço para vocês.